Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A palavra de hoje tem como tema jamais nocauteados. E o texto base para isso são 2 versículos escritos pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9 diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós sabemos que antes de se converter ao cristianismo, o apóstolo Paulo foi um perseguidor impiedoso dos cristãos. Ele chegou a consentir na morte de muitos deles. Mas apesar disso, Deus tinha um plano na vida dele. E em consequência disso, num determinado momento, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Encontro esse que mudou radicalmente a sua vida. De perseguidor, passou a ser perseguido. Mas nada, absolutamente nada o paralisava, porque ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir. E quando Paulo escreveu sobre tribulações, perseguições, lutas e dificuldades, ele na verdade sabia daquilo que ele estava falando. Afinal, ele viveu na pele tudo isso de uma forma intensa e nos deixou um grande ensinamento. Um ensinamento relativo a um posicionamento de fé que nós devemos ter também diante das adversidades da vida. Preste atenção, você que está me acompanhando agora, a essas 4 características que Paulo cita. Podemos ser atribulados, ficar perplexos, sermos perseguidos e nos sentirmos abatidos. E eu te pergunto agora, você se identifica ou se identificou em algum momento com alguma delas? Provavelmente, sim. Apesar de muitas vezes ser difícil administrar os problemas que surgem ao longo da vida, Deus nos diz através de Paulo que não obrigatoriamente precisamos nos deixar levar pelo desespero ou mesmo cair em depressão por causa deles. Essa é uma escolha que fazemos. E quando sabemos quem é o Deus que está no controle de todas as coisas, e em especial da nossa vida, nós podemos descansar nele. E então reagir de forma positiva e confiante na hora em que o inimigo ele tenta nos atingir, pois Deus garante em sua palavra que já nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre cada uma dessas possibilidades relativas às adversidades da vida. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Na Nova Versão Internacional da Palavra de Deus, no lugar de atribulados está escrito: em tudo somos pressionados, ou seja, é como se fôssemos exprimidos por todos os lados. Imagina você que se encontra, por exemplo, no meio de uma multidão e as pessoas começam a te pressionar em todas as direções. Da direita para a esquerda, de cima para baixo, de trás para frente, etc. Muitas vezes nos sentimos assim com os problemas do dia a dia. Pensamos em como vamos conseguir pagar as contas, como vamos ter a saúde restabelecida, quando o diagnóstico, por exemplo, de uma doença nos leva a, muitas vezes, a ficar desesperados. Ou como vamos conseguir arrumar um bom emprego,
já que a economia do país e a situação em que vivemos muitas vezes não nos permite achar um bom emprego. Somos atribulados nas finanças, nos relacionamentos e em tantas outras coisas que tentam nos tirar a paz. Mas, na verdade, irmãos e irmãs, servimos a um Deus que não permitirá que sejamos destruídos. Podemos ser atribulados, mas temos condições de vencer a angústia que tenta se estabelecer pela pressão dos problemas. Perplexos, porém não desanimados, diz a palavra de Deus. E quantas vezes também nos sentimos perplexos. Ficamos de boca aberta com determinadas coisas que vemos acontecer em nossa vida. Na vida de pessoas que amamos, ou até mesmo de gente que sequer conhecemos. E até pensamos, como isso pode estar acontecendo? É impossível. Como essa situação chegou nesse ponto? E agora? Talvez seja você que esteja agora vivendo esse problema. Você pode ter sofrido algum tipo de decepção, traição, ou ter se surpreendido com o problema de um parente, de um filho, do marido, da mulher. Enfim, são muitas possibilidades. Mas mesmo diante de notícias ruins e de grandes lutas, você não pode desanimar. E a razão para não desanimar é a fé no Deus que jamais te abandona, que jamais te desampara, que nunca te deixa só na batalha. E a Bíblia continua: perseguidos, porém não desamparados. Em muitas situações somos perseguidos por causa da nossa fé. Somos recriminados, desprezados e rejeitados. Falam mal de nós, falam mal da nossa crença, da nossa igreja, do nosso pastor, criticam dízimo, as ofertas que damos e a maneira como nos comportamos. Muitos de nós vivíamos cercados de amigos, éramos bem vistos e populares, mas depois que nos convertemos, viramos aqueles que apenas representam motivo de chacota, de deboche, e muitas vezes somos esquecidos pelas pessoas e até mesmo pela família. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que se o mundo tem esse comportamento de exclusão em relação à sua pessoa, nunca se esqueça, nós jamais seremos desamparados por Deus, porque Ele é por nós e está sempre conosco. Quando consultamos os originais da Bíblia em hebraico, um dos nomes com os quais Deus se apresenta ao seu povo no Antigo Testamento é Yahvé. Yahvé Samá, que significa o Deus que está sempre presente. E além disso, a Bíblia nos fala: abatidos, porém não destruídos. Paulo também diz que muitas vezes ficamos abatidos. Há muitas vezes outras versões, talvez na sua Bíblia, mas nós podemos dizer para você que nós não seremos derrubados e nem ficaremos prostrados no chão. A luta não vai ser encerrada para nós. E talvez você já tenha visto alguém que caiu, mas Deus, Ele nos dá a mão para nos levantar, para nos amparar. Por mais duros que sejam os golpes que a vida possa nos aplicar e possa até nos deixar cair, a Bíblia diz que o Senhor sempre nos levanta. Então nós podemos ficar abatidos em alguns momentos, mas pela fé
podemos confiar que nunca seremos destruídos. Podemos passar por uma mera e momentânea tribulação. Você já percebeu que por mais que tentem acabar conosco, se estivermos firmes em Deus, essas tentativas, elas são em vão? E eu quero que você que me acompanha agora, fique absolutamente certo que Deus, Ele te chamou para estar em Cristo. E se isso significa que Ele te chamou para ser um vencedor. Ou melhor dizendo, como diz a palavra de Deus, mais que vencedor. Há pessoas, por exemplo, que olham a Bíblia e creem que Jesus deve ser o nosso exemplo. E claro, deve ser realmente o nosso exemplo. Mas na questão do sofrimento, Ele é o nosso exemplo no amor, nas atitudes, no caráter, no relacionamento com o Pai. Mas nunca foi ideia de Deus que imitássemos o sofrimento ou parte do sofrimento de Jesus. Porque a Bíblia nos mostra que Ele foi à cruz para nos substituir. A palavra diz em Isaías 55, versículo 3, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Jesus. Se o castigo que era destinado a nós estava sobre Jesus, então nós podemos concluir que não pode existir sofrimento algum que venha sobre nós como consequência dos pecados que nos faziam merecedores de tal castigo. E por isso podemos ter paz. Então, por que a religiosidade insiste que devemos ter uma vida miserável, sofredora e aceitar de bom grado a derrota? Ter um opositor, na verdade, é o que te faz vencedor. Preste atenção. A Bíblia diz que somos mais que vencedores. Mas ninguém leva o título de vencedor sem passar por uma luta. Podemos até estar vivendo de uma forma tranquila, sem dificuldades na área financeira, na área da saúde, na área do casamento, na vida profissional. Mas só podemos dizer que somos vencedores quando enfrentamos algum tipo de oposição. Oposição à nossa felicidade. Não existe vitória sem adversário ou sem tribulações. A vida cristã não é um mar de rosas. Os desafios existem, porém, o mais importante é saber que somos capacitados por Deus para encará-los e vencê-los. Quando somos pressionados, perseguidos, rejeitados ou injustiçados, quando estamos perplexos ou abatidos, Deus continua tendo um plano na nossa vida para que possamos sair vitoriosos. Porém, quando você sofre essa oposição, eu te pergunto, como é que você se posiciona? Um vitorioso ou uma vítima? É o seu posicionamento que vai definir os passos seguintes da sua vida. O apóstolo João diz o seguinte à igreja, e se encontra lá em 1 João 5,4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos, não, alguns, mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence as oposições, vence as lutas, vence as tribulações, vence as pressões, vence as situações que nos deixam de boca aberta e desafiam a nossa fé. O espírito da fé é o espírito da vitória. O que nos mantém de pé quando estamos num turbilhão de problemas, sendo levados, para todos os lados, sendo provocado de todas as formas,
vivendo um emaranhado de situações complicadas, que parecem muito maiores do que a nossa capacidade de suportar e achar soluções. Na verdade, o que nos possibilita seguir adiante, o que nos mantém firme, sem estar no meio-fio, cabisbaixo, com vontade de chorar ou desistir. É a nossa fé. Quando um problema aparece, ele nunca vem sozinho. Você já percebeu isso? Parece que um problema espera pelo outro para vir acompanhado e nos causar um efeito devastador. E a Bíblia nos responde. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O que nos faz ficar de pé quando dá aquela vontade de desistir e abandonar tudo, de desaparecer, mais uma vez, eu reitero, é o espírito da fé. Quando o espírito da fé está vivo dentro de nós, é natural falarmos de vitória, porque, como está escrito, eu criei, por isso falei. Mas por que declaramos vitória no meio das tribulações? Por que falamos coisas que não se realizam, ainda como se já tivessem acontecido, levando pessoa a nos julgar, pensando que estamos doidos, malucos? Porque o espírito da vitória, que é o espírito de Deus, habita dentro de nós. Deus nada tem a ver com derrota, pois ele é a pura essência da vitória. Você precisa lembrar sempre, constantemente, que quem habita dentro de você é o vitorioso. Isso mesmo, o vitorioso vive em você. Se ele vive em você, não é porque você foi despejado de algum lugar e não tem, na verdade, para onde ir. Saiba que, de qualquer forma, ele veio morar em você para, entre outras coisas, formar dentro de você um caráter vitorioso. Não importa o seu passado, não interessa o que você foi, o que você fez, se você tem o Espírito Santo de Deus morando em seu interior. Saiba de uma coisa, você está capacitado para enfrentar as lutas, para enfrentar as perseguições, para enfrentar as tribulações, mas saindo de todas elas, vencedor. Ou melhor, mais do que vencedor. Então, eu te pergunto, é importante que você guarde este versículo, Romanos 8:37, que diz que nós somos mais do que vencedores. E o que você faz, eu te pergunto, com este título? Você despreza ou você crê? Mas eu te dou a resposta, apenas creia. Apesar das circunstâncias, posicione-se como vencedor, fazendo valer a qualificação que o próprio Deus, ele te deu, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigada, Pai, porque nós somos mais que vencedores, como diz a tua palavra, e nós cremos nesta palavra e vamos ficar firmes, apesar das lutas, das tribulações, das dificuldades, em nome de Jesus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou você que estiver afastado dos caminhos do Senhor, você pode nos ligar. Eu vou deixar aqui o telefone, que é 0 operadora 11 9 4229 5533. E nós vamos orar com você. E também eu os convido a conhecer a nossa página no Facebook,
e também o nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.